A paz do Senhor, crianças! Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje nessa EBD. Hoje, dia 17, eu sei que assim, tem algumas crianças que estão no retiro, né? Mas eu sei que tem outras que estão em casa e vão assistir, né, crianças? Já são 10 horas, já passou de 10 horas, tá todo mundo acordado, sem preguiça, né? Então, para começar, eu quero falar para vocês, quem não me conhece, eu sou a tia Jéssica. Eu sou a professora do Jardim 2, que é a turma de 5 e 6 anos. Eu quero saber se vocês já pegaram a revista de vocês, o caderninho de oração, a Bíblia e a sua ofertinha. E também, eu quero que vocês já comecem colocando o nomezinho no chat para confirmar a presença. Pode também curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. E também comenta. Quanto mais você comenta lá na caixinha de comentário embaixo do vídeo, quanto mais você comenta, esse vídeo vai chegando para mais pessoas. É como se vocês fossem também missionários, só que de dentro da casa de vocês. Tá bom? Para iniciar, nós já vamos iniciar aqui, ó, com a oração do caderninho, dia 17. Quando oramos, o que Deus faz? Ele se inclina para ouvir a nossa oração. Eu oro a ti, ó Deus, porque tu me respondes. Por isso, ouve-me, escuta as minhas palavras. Orando os salmos. Senhor, como fico feliz sabendo que ouve nossas orações. Obrigada por cuidar de nós. Louvamos ao seu nome, porque o Senhor é bom. Orando pelas crianças da Tunísia. Senhor, seja com as crianças que sofrem e não podem ter contato com seus coleguinhas por terem se tornado cristão. Em nome de Jesus, amém! E agora, crianças, nós já vamos aqui para a nossa parte da ofertinha. Vocês que estão aí assistindo, aqui embaixo vai aparecer o Pix, o PicPay, a conta também para transferência bancária. É só pedir ajuda do papai e da mamãe para fazer essa transferência, né? Fazer esse Pix, esse PicPay, como a ofertinha de vocês. E quem não consegue fazer assim, pode trazer aqui na igreja no culto à noite, tá bom? Só chegar na igreja e entregar no culto à noite a ofertinha de vocês. Vamos pro louvor? Vou fazer as minhas malas, estou indo viajar. Ponho nelas o meu mapa, aventura e diversão. Eu coloco a minha Bíblia e também muita alegria. Tenho pressa de chegar, estou indo para lá. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Vou fazer as minhas malas, estou indo viajar. Ponho nelas o meu mapa, aventura e diversão. Eu coloco a minha Bíblia e também muita alegria. Tenho pressa de chegar, estou indo para lá. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Amém, aleluia! Esse louvor foi muito legal, né? Ele já é uma dica do que a gente vai ter hoje. E agora que a gente já fez a nossa ofertinha, já orou,
Falta agora o quê? Nosso texto áureo. Eu sei que vocês já gravaram, porque eu já vi que tem vídeo, já mandaram até a atividade que vocês fizeram, que eu vi que estava lindo, tudo certinho, amei. Vamos falar o nosso texto áureo, que fica em Salmos 34:4. Fala assim: eu pedi ajuda ao Senhor, Ele me livrou de todos os meus medos. Agora vamos ver uma criança que gravou esse vídeo também, tá, gente? Texto áureo. Eu pedi ajuda para o Senhor e Ele me livrou de todos os medos. Salmo 34:4. Salmo 34:4. Amém. Um beijo, tia. Amém, que maravilha essa criança que gravou esse vídeo. Eu gostei muito, vocês gostaram? Vamos todos ensaiar que da próxima vez o textuário pode ser você, tá? Cada domingo a gente chama uma criança para gravar o textuário com a gente. E sabe, crianças, esse textuário fala pra gente sobre medo. Eu sei que a gente tem medo de muitas coisas, né? Eu tenho medo de aranha, sabe? Eu tenho muito medo de aranha. Eu sei que tem gente aqui que eu conheço, minhas amigas, que tem medo de barata. Tem gente que tem medo de escuro. Mas existe um segredo para não ter medo. Vocês sabem qual é esse segredo? Coloca aí se vocês sabem qual é esse segredo que a gente usa para não ter medo. Quando a gente está numa situação difícil, a gente fica apavorado, né? A gente olha assim, ai meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não vou conseguir. Só que quando nós confiamos em Deus, nós conseguimos, o medo vai embora. Então, o segredo é confiar em Deus, porque Deus já tem tudo planejado para as nossas vidas. Não importa se a situação é difícil, Ele sempre vai estar do nosso lado cuidando da gente e nos levando para a nossa vitória, para alcançar aquilo que é o projeto dele na nossa vida. Então, nós não precisamos ter medo, porque Deus está aqui, ó, do nosso ladinho. Ele não nos deixa só. E hoje, na nossa história, a gente vai falar de um personagem na Bíblia que Deus estava, ó, do ladinho dele, não abandonou. E ele foi, ó, bem corajoso. E hoje nós vamos falar aqui, ó, da história de Davi. Quando a gente é pequeno, a gente acha que todo mundo é muito grande, né? Só que existem pessoas que são muito, 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 muito altas, muito grandes. Aqui na igreja nós temos alguns irmãos que são bem grandões, bem alto. E na nossa história nós vamos falar sobre um gigante. Só que esse gigante não é igual a esses irmãos grandes que a gente conhece aqui. Ele é bem mais alto, muito mais alto. Mais alto que 2 metros de altura. É muito alto isso. E nessa história de hoje a gente vai falar dele, do gigante, mas o principal é Davi. O Davi, ele era filho de Jessé. Ele tinha 7 irmãos. E ele era o mais novo deles. Só que os irmãos do Jessé eram todos guerreiros. Eles iam para as batalhas, eles eram fortes. E o Davi era só um menino, bem novinho. E ele cuidava das ovelhas, ele tocava a harpa. Ele ficava mais cuidando das coisas em casa. Ele não ia para a guerra porque ele era novo, ele não era tão forte quanto os irmãos dele. Um dia, o Davi, sabe, crianças, o nome Davi significa amado. E Davi era muito amado mesmo, muito amado por Deus, por seus irmãos, por seus pais. Davi era muito amado. Esse é um nome muito bonito, por sinal. Davi trabalhava com as ovelhas e ele estava cuidando delas e ouviu muito barulho, muito barulho. Aí ele falou: que barulho é esse? Por que as ovelhas estão fazendo esse barulho? Quando ele chegou lá para ver o que tinha acontecido, olha o que apareceu lá. Um leão feroz apareceu e estava tentando comer as ovelhinhas, pegar aquelas ovelhinhas. Mas o Davi, ele sabia que ele era um pastor das ovelhas, ele tinha que cuidar delas. Ele foi muito corajoso, muito corajoso. Davi veio aqui, ó, e lutou com o leão. Lutou com o leão e o leão, ó, morreu. O leão foi derrotado por Davi pela coragem que ele tinha. Mas ele não tinha uma coragem só porque ele era corajoso. Ele sabia que Deus estava com ele. Sabe, crianças, às vezes a gente acha assim: eu não sou tão grande, eu não sou tão forte. E aí você perde a coragem. Mas a gente não precisa. Por mais que nós sejamos assim, pequenininhos, magrinhos, mas Deus nos dá coragem, nos dá força para enfrentar as batalhas, sabe? Aí passou um tempo, outro dia, Davi ouviu de novo. Estava acontecendo alguma coisa com as ovelhas.
E ele foi lá ver o que que era. Chegou lá, olha o que que tinha lá. Um urso muito bravo. E o urso foi lá também para atacar as ovelhinhas. E Davi, mais uma vez corajoso, ele lembrou que da primeira vez ele conseguiu enfrentar aquele leão, Deus foi com ele e ele venceu. E ele foi de novo, ó, contra o leão e tum! O leão também perdeu essa batalha. O leão não, o urso, gente. O urso também perdeu essa batalha. O urso, ó, morreu também. E Davi saiu vitorioso. Davi não tinha medo de nada? Tinha sim, ele tinha, mas ele confiava em Deus. Por mais que ele tivesse medo, ele confiava em Deus. Ele era corajoso, enfrentou o leão e o urso. E as ovelhas dele, que ele cuidava, né? Continuaram vivas, felizes lá, sendo cuidadas por ele. Porque ele foi corajoso e enfrentou esses animais ferozes. Assim como o Davi foi corajoso, nós também somos corajosos. Às vezes a gente chega na escola e acontece alguma coisa assim, um amiguinho, ele brinca com você, só que ele é um pouquinho mais forte, mais bravo, e ele acaba te batendo e você fica com muito medo. Mas nós somos corajosos. Uma forma de passar por isso é quando esse amiguinho aparece e faz isso com você, tem que ser corajoso, mas não é para retrucar, não é para bater de volta, é para chegar na professora e falar o que aconteceu, que aí ela vai resolver para você. Davi era corajoso e ele respeitava o que era a vontade de Deus. Um dia, Davi estava lá cuidando das suas ovelhas e o seu pai Jessé pediu para ele encontrar seus irmãos, porque ele levava o alimento para os irmãos dele lá na batalha, né? Os 7 irmãos que eles tinham que estavam lá, que eles eram guerreiros. Aí ele pediu: Davi, vai lá levar comida para os seus irmãos, ver como que eles estão, se está tudo bem. E o Davi falou: prontamente, vou sim, pai, vou lá ver como meus irmãos estão. Aí foi. Davi foi, chegou lá no campo de batalha e viu que tinha um gigante. E aquele gigante, ele estava rindo do povo de Deus. Ele chegou lá, ele viu que os soldados do povo de Deus estavam com medo deles. Nessa época existiam o povo de Deus e existiam os gigantes, que era chamado de filisteus. E os filisteus, eles também tinham um exército muito grande, assim como o povo de Deus. Mas eles tinham esses gigantes. E esses gigantes deixavam todo mundo apavorado, ficavam com muito medo. Davi chegou lá e viu os 3 irmãos dele nessa batalha. E ele pensou: esse gigante está rindo do povo de Deus, isso é errado. Não pode zombar do povo de Deus. Ele ficou muito triste, porque esse gigante estava lá. Vocês são todos pequenininhos, eu vou vencer de vocês, eu sou mais forte que vocês não são de nada. E o Davi não gostou disso. O Davi, ele ficou triste e ele pensou: quem poderia enfrentar esse gigante, já que todos estavam com medo? Ele ficou pensando: e agora, o que a gente vai fazer para enfrentar esse gigante que fica rindo do povo de Deus? O rei daquela época se chamava Saul. E ele, o Davi corajoso, né? Ele lembrou das coisas que Deus já tinha feito por ele, que ele já tinha enfrentado o leão, já tinha enfrentado o urso, e foi lá. Aí o Saul olhou assim e falou assim: você também não vai conseguir enfrentar esse gigante. Você é só um menino. Você é pequenininho, magrinho, você não vai conseguir. Mas o Davi, ele sabia, ó, que tinha Deus do lado dele. Ele não tinha medo. Ele sabia que se ele fosse lá, ó, em nome do Senhor, nada de mal ia acontecer. E o Davi falou que ia sim enfrentar aquele gigante. Aquele gigante, olha a cara de mal do gigante. Ele falou que ia enfrentar o gigante. E todos lá ficaram meio assim: será que ele vai conseguir mesmo? Porque ele era todo pequenininho. Só que Davi tinha Deus. Davi não tinha medo. Davi era corajoso. Ele foi lá e falou: vou enfrentar sim. Como o rei Saul achou que Davi não ia conseguir enfrentar ele por ser todo pequenininho, falou assim: eu vou te dar a minha armadura. E deu lá o capacete, a couraça, deu espada. Só que aquilo tudo ficava muito pesado no Davi. Muito, era tudo muito pesado, era de metal. E era difícil para ele carregar aquele escudo, aquela espada, aquele capacete pesado. E ele não conseguia andar daquele jeito. Ele tentou e não conseguia andar porque estava tudo muito pesado no corpo dele.
Aí ele falou, olha, não vou usar isso não. Não vou usar isso porque eu não consigo andar desse jeito, eu não vou conseguir enfrentar Golias desse jeito. Aí ele pegou e tirou toda aquela armadura que Saul deu a ele. Tirou a armadura e ele foi, sabe aonde? Lá no rio. Ele foi no rio e pegou 5 pedrinhas. Pegou 5 pedrinhas. Uma funda. Vocês sabem o que é uma funda? Hoje em dia, a gente fala que chama funda, é como se fosse um estilingue, um brinquedo de criança, que você coloca aqui, é um pedacinho de tecido com um elástico, e você faz assim, ó, puxa o elástico, né, puxa assim, e joga a pedrinha. Naquela época não tinha essa parte do elástico, era só o tecidinho que ele colocaria a pedrinha ali. O Davi foi lá e pegou as 5 pedrinhas lá no rio, e também a funda, para conseguir enfrentar o Golias. Quando ele chegou lá no Golias, né, para fazer esse confronto, esse embate, o Golias estava lá rindo. Ah, você é pequenininho, você não trouxe uma espada para me enfrentar, você não vai conseguir me vencer. E ele ria. Ah, esse povo não vai conseguir me vencer, eu sou o gigante Golias. E o Davi, ele foi ficando muito mais chateado, muito chateado, porque o Golias estava falando essas coisas. Aí o Davi chegou e falou com ele, você, Golias, vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor. E quando a gente faz as coisas, crianças, em nome do Senhor Deus, a gente não perde não, porque Deus vai na frente. Sabe, quando a gente canta na igreja falando Deus vai na frente, abrindo o caminho? É isso, quando a gente vai em nome do Senhor, Deus vai abrindo o caminho e tudo vai dar certo no final. Aí Davi pegou aquela pedrinha dele, botou na funda e girou. Girou, girou, girou e ó, lançou lá na cabeça do gigante. E foi ó, puf, trum. Golias caiu. Golias foi derrotado por Davi. E o Davi, ele ficou muito feliz, porque ele sabia que da mesma forma que Deus foi com ele lá atrás contra aqueles animais, ele tinha sido com ele contra o gigante Golias. O gigante Golias perdeu, foi derrotado. E o povo de Deus venceu aquela batalha, venceu aquela guerra. Porque, ó, tinha aqui, ó, um homem de Deus para lutar aquela batalha, segundo o quê? O nome do Senhor. O Davi, ele era pequenininho, mas ele era forte e corajoso. Eu quero que vocês coloquem aí no chat outros personagens da Bíblia que vocês sabem que foram fortes e corajosos. Eu sei de alguns, mas eu quero que vocês coloquem aí, tá bom? O Davi, ele não era um guerreiro, ele não era treinado. Mas lá atrás, naquela época, tinha uns guerreiros que eles eram treinados exatamente com aquela funda, aquele tecidinho que rodava e jogava. E eles eram guerreiros considerados os melhores guerreiros. Mas Davi não teve treinamento igual eles. Davi tinha a palavra de Deus com eles. Com ele, no caso, né? Só que o Golias não pensou que Davi poderia ser como aqueles guerreiros famosos que derrotavam seus inimigos, porque ele era somente um pastor de ovelhas. Graças a Deus que Davi, ó, seguiu a vontade do Pai. Do Pai, no caso, Papai do céu. Ele seguiu a vontade, foi em nome do Senhor e usou somente aquela pedrinha e aquela funda para, ó, derrotar o gigante. O gigante subestimou a força de Davi. Mas quando nós temos Deus na nossa vida, quando nós temos Jesus no nosso coração, ninguém subestima a gente não, porque nós somos fortes, nós somos corajosos, nós somos alegres, nós somos livres. A gente consegue fazer tudo aquilo que Deus vai na frente. O que a gente falar em nome do Senhor, Deus vai na frente conosco. E eu quero saber também, gente, se vocês, ó, fizeram já a atividade de vocês, porque eu sei que tem atividade para responder. Coloca aí, se vocês já responderam, manda a atividade pra gente lá no nosso grupo, lá no WhatsApp, tá bom?
E também eu vou pedir para a mamãe e para o papai de vocês fazer uma atividade com vocês. Criar uma funda. Assim como o Davi tinha uma funda, mamãe e papai ajudam vocês a criar uma funda para vocês. Vocês pedem eles para te ajudar, pode fazer com tecido, com TNT, pode fazer com qualquer tipo de tecido, né? Tecido mais leve, qualquer coisinha que vocês tiverem na casa de vocês dá para fazer. Só pedir ajuda. Aí depois vocês vão, ó, faz um videozinho, tira uma foto e manda aqui pra gente, tá bom? Hoje nós aprendemos que o menino que nunca tinha ido na guerra, ele era só um pastor de ovelhas. Mas ele era corajoso. Ele enfrentou o leão, ele enfrentou o urso. Mesmo quando um gigante, zombador do exército de Deus, tentou acabar com ele, ele foi corajoso. E eu pedi a vocês para colocar aí outros exemplos de personagens da Bíblia que foram fortes e corajosos. Eu posso citar Sansão. Eu posso citar a rainha Esther, que foi muito corajosa. O próprio Davi. Mas tem um outro que foi muito corajoso. Muito corajoso. Muito, muito, muito. Ele entregou a sua vida lá na cruz para nos salvar. Esse é Jesus. Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha feito nada de errado. Mas ele foi corajoso. Ele fez a vontade do Pai. Ele entregou a sua vida para perdoar os nossos pecados, para nos libertar, para que nós tivéssemos a oportunidade de morar no céu junto com Ele. Jesus é um exemplo de coragem, de bondade, de amor, de obediência. Jesus é o nosso maior exemplo. Então, crianças, nós aprendemos hoje como Davi foi corajoso e como Jesus é o nosso exemplo que a gente tem que seguir de coragem, de amor, de bondade, de fidelidade. Nós devemos seguir porque Jesus Cristo, ele morreu lá na cruz para nos salvar. Ele não tinha pecado. Nós temos pecados. A gente sempre tem um pecadinho, a gente erra. Às vezes vocês estão brincando, empurram um coleguinha, não pede desculpa. Isso é um pecado. Contar mentira para o papai e para a mamãe é pecado. Pegar uma coisa que não é sua e não devolver é pecado. Mas Jesus morreu lá na cruz para perdoar nossos pecados. Isso não significa que vocês podem fazer isso. Vocês não podem fazer essas coisas. Vocês têm que olhar para Jesus e pensar, nossa, o que Jesus faria? E nesse pensamento do que Jesus faria, vocês vão chegar à conclusão de que Jesus não faria nada disso. Jesus não empurraria nenhum amigo. Jesus não ia pegar um objeto do coleguinha. E é isso que vocês têm que parar sempre e pensar. O que Jesus faria? E ser corajosos como Jesus, para enfrentar todo obstáculo que tiver na frente de vocês. Porque às vezes a gente pensa assim, mas Jesus era filho de Deus, ele já veio aqui, já com objetivo, mas Papai do Céu traçou um objetivo para cada um de vocês. Para mim, para todas as outras professoras, para vocês, para o pai de vocês, todos nós temos um plano que foi traçado por Deus desde a eternidade. Então, vocês têm que parar e pensar. Se Deus tem um plano para mim, e assim como ele teve um plano para Jesus, eu vou seguir os planos de Deus, porque são melhores do que os meus planos. E isso está aqui na Bíblia. Então, crianças, hoje nós aprendemos que ser corajoso é a melhor opção quando você tem Deus na frente, quando você vai em nome do Senhor. Sempre ter coragem, enfrentar. Às vezes você está na escola e você vai falar de Deus, vai falar de Jesus para outra criança e ela não quer. Mas seja corajoso, fala assim mesmo. Porque Deus está usando você, a sua vida, mesmo que você tenha 5, 6 anos, Ele está usando você para chegar nessa outra criança ou na sua professora e falar de Jesus. Porque assim como tem pessoas que ainda não conhecem Jesus, não aceitaram Jesus no coração, se vocês, como filhos de Deus, como amados, cuidados por Deus, nós somos os seus ministros. Assim como tinham os discípulos de Jesus, nós somos como eles. Nós devemos levar a palavra àqueles que não conhecem. Então, se você é um missionáriozinho, leva a palavra para aqueles que estão perto de você, fala de Jesus, seja corajoso e fale de Jesus para essas pessoas, porque elas precisam ter Jesus no coração. E você que está assistindo, se você não tem Jesus no coração,
é só você levantar a sua mãozinha porque nós vamos orar. Aceita Jesus no seu coração. Aceitar Jesus na nossa vida é a coisa mais alegre, é a coisa mais maravilhosa. Não quer dizer que você nunca mais vai ter medo de alguma coisa. Às vezes você vai ter medo, mas você vai lembrar que Ele está do seu lado. Então, a partir de agora, crianças, aceitem Jesus no seu coração e confie em Deus. Porque assim como Deus estava com Davi, Deus está com você todos os dias, a todo momento. Tá bom? Vamos ouvir mais um louvor? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Amém! Glória a Deus! Eu gostei muito desse louvor. Eu sei que vocês devem estar pensando, ai, a tia Jéssica colocou louvor de criança pra gente, porque eu sei que vocês gostam de ouvir Ruge o Leão, gostam de ouvir Mil Graus. Mas, gente, ó, esse louvor tem uma palavra maravilhosa pra vocês. É só prestar atenção no que tá falando esse louvor, tá bom? Vamos fazer a nossa oração para encerrar? Senhor, meu Deus, eu te agradeço pela vida de todas essas crianças que estão aqui no dia de hoje. Eu te agradeço pelos pais delas, Senhor, pelos amigos, todos os parentes, os colegas que estão acompanhando junto conosco. Senhor Deus, eu te agradeço pela coragem que o Senhor nos tem concedido a cada dia, porque o Senhor tem nos amado e não tem deixado nada faltar. Eu te agradeço por Jesus Cristo, que morreu lá na cruz por nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para que nós fôssemos livres e tivéssemos a oportunidade de morar no céu com o Senhor. E também, meu Deus, eu te peço por aqueles que ainda não conhecem Jesus, mas que através da tua palavra, meu Deus, que eles possam aceitar Jesus no coração deles, como o único Salvador e ter uma vida feliz, uma vida, Senhor, seguindo aquilo que é a tua vontade, para que todos nós possamos morar em uma grande família no céu. Essa oração eu te faço assim, meu Deus, em nome de Jesus. Amém! Amém, crianças? Acabou a nossa aula e fica ligadinho que, ó, semana que vem tem mais, tá? Beijo, até a próxima, tchau!